Quero saudar com a graça e a paz da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma saudação do nosso querido apóstolo Paulo, que está na sua carta aos Gálatas. Quero sempre, nesses trimestres, começar com essa saudação. A graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Irmãos, quero convidar a todos, amigos e irmãos, para junto podermos estar fazendo mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista desse terceiro trimestre de 2024, edição 82, Gálatas, a Carta da Liberdade. Autor desta revista é o pastor Eliseu Gomes da Rocha. Queremos sempre frisar que a biografia, né, quem escreveu esta revista, o pastor, né, estaremos aqui sempre agradecendo a convenção e a esse querido pastor que nos trouxe esse ensinamento, esses comentários, na verdade, da carta do apóstolo Paulo. Irmãos, então, irmãos, nós vamos estudar a segunda lição. Ela tem como texto base Gálatas 1, de 6 a 10. O título da lição dessa semana, a lição 2, é Admoestação contra um evangelho distorcido. O objetivo dessa lição visa compreender a mensagem de Paulo sobre a fidelidade ao evangelho, né? Sobre fidelidade ao evangelho, refletindo sobre perigos contemporâneos do nosso tempo, motivando os cristãos a manter-se fiéis aos ensinamentos bíblicos. Com certeza, nesses dias de muitas coisas, né, adentrarem ao evangelho, agregarem ao evangelho, né, distorcendo a mensagem principal, né, do evangelho, tem afastado muitas pessoas do caminho da verdade. Dito isso, irmãos, nós estaremos lendo o texto. Aliás, vamos orar primeiro, né? A oração sempre é o principal aqui também. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa hora começamos, Senhor, mais uma videoaula. Espero, Senhor, ser orientado por Ti. Peço a Ti que nos oriente, nos dê sabedoria e entendimento. Abençoa os inscritos, abençoa os irmãos, abençoa todos aqueles que vão passar aqui, aqueles que vão se inscrever, aqueles que vão deixar o seu recado, o comentário, ó Deus, as suas perguntas, que o Senhor possa estar esclarecendo a cada um de nós, fortalecendo nos caminhos da verdade, que nós nunca venhamos, Senhor, sair desse princípio das Escrituras do nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer para todo sempre. Amém. Irmãos, como é bom, né, nós termos liberdade. A liberdade é um dom de Deus, né? E o apóstolo Paulo aqui, irmãos, primeiro eu quero trazer o que é a demonstração, né? Para os irmãos terem um entendimento. Eu estive vendo aqui a demonstração é advertência, leve ou benévola, admonenda, conselho, corrige, né? Correção, na verdade, né? Repreenda que se faz alguém sobre incorreção ou inconveniência do seu comportamento, sua maneira de ser. A advertência é repreensão. Na verdade, está reprimindo aquela igreja ali na Galácia, né? Os Gálatas. Vamos ler agora o texto, né?
que está em Gálatas 1, 6, 10. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então ele está já chamando que Cristo chamou para o evangelho da graça e alguns passando para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, né? Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja nada. Então, qualquer pessoa que trazer outro ensinamento, outra proposta do que já está escrito, né, já está dito, seja maldito, né? Assim como vou-lo dissemos, agora de novo vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja maldito, ou anátema, né? Porque persuado eu agora homens ou a Deus, ou procuro agradar homens, ou se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então não devemos procurar agradar homens, mas sim agradar a Deus, obedecer a Deus, obedecer a voz de Deus através do Evangelho de Cristo. Então, irmãos, quero trazer aqui também, como eu disse, ao longo dos estudos nós vamos agregando conhecimento. Quero trazer autoria e data. Há pouca dúvida sobre a autoria de paulina na carta aos Gálatas. Até mesmo os críticos mais radicais concordam com essa afirmação à luz da evidência. Primeiro, a circunstância descrita na epístola, na carta, né? Segundo, os detalhes relacionados à vida de Paulo, registrada nessa carta. E a terceira, a teologia do livro coincide com a informação de que encontramos em Atos e em outras cartas de Paulo. Então, a carta aos Gálatas pode ter sido escrita de Antioquia da Síria por volta de 48 a 49 depois de Cristo. Provavelmente, né, irmão? Ou então em Corinto, Éfeso ou Macedônia, no começo dos anos 50 depois de Cristo. É considerado como um dos mais antigos documentos cristãos. Então, aqui a carta provavelmente foi Paulo que escreveu essa carta, né? A carta aos Gálatas é uma das epístolas mais enérgicas que Paulo escreveu. Olha só. O seu conteúdo nos permite vislumbrar o caráter cristão do apóstolo aos gentios. Percebe que a atividade missionária de Paulo não aconteceu em um ambiente tranquilo. Nós vamos ver várias situações que Paulo passou que foram muito tensas, né, na vida do nosso querido apóstolo Paulo. Houve forte oposição dos judeus cristãos, com oposição à mensagem de que o evangelho era sem barreira prevalecesse. Quer dizer, por mérito, né, assim, tinha que fazer alguma coisa. Não, Cristo já tinha dado a graça, a liberdade para todos nós, né? Prevalecesse. O cristianismo teria se transformado em uma seita do judaísmo. Então, alguns lá dos judaizantes, que vieram dos judeus, queriam colocar coisas que tinha lá no judaísmo. Então, Paulo falou que se fosse assim, a vinda de Cristo seria vã, né? Desaparecidos o cenário histórico, seus opositores tentaram persuadir os discípulos que ele, mercê da sua pregação, ganhava de desistir de seguir a doutrina que Paulo lhes ensinava, sempre tentando desfazer os ensinos de Paulo. Então, irmãos, aqui, mais um trechinho aqui, né? Há duas correntes sobre os destinatários, né? Nos Gálatas, a teoria da Galácia do Norte, segundo a qual o destinatário seria os cristãos da região conhecida como a Galácia Étnica, cujas principais cidades eram Ancira, atual Ankara, capital da Turquia. Então, irmão, nós vamos ver que aqui a carta Gálatas, a carta da liberdade. E o versículo aqui que nós vamos também utilizar é o versículo Gálatas 5:1. Para a liberdade Cristo nos libertou.
Permanecei, pois, firme e não vos dobreis novamente a um jugo de servidão. Então, novamente, Gálatas 5:1. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Cristo nos libertou para a liberdade. Permanecei, pois, firme, né? E não vos dobreis novamente a um jugo de servidão. Na verdade, Cristo veio nos libertar da prisão, né? Do legalismo. Vamos introduzir agora na lição, né? Já falei do objetivo. O apóstolo Paulo expressa sua preocupação com rápida mudança de fé entre os Gálatas, alertando sobre a influência dos ensinamentos distorcidos. Quais eram esses ensinamentos distorcidos? Ele estava vindo de um ambiente judaico, né? Muitos judeus cristãos, né? E homens conhecedores da lei judaica, e alguns dele tentando falar que a salvação precisava algo mais, né? Dentro desse estava o costume da circuncisão e também de observância de alguns alimentos, não comer carne de porco, guardar algumas estações e dias, né? Temos isso hoje? Temos alguns fatos que nós vemos que algumas religiões querem introduzir isso. Mas o evangelho da liberdade que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, ele tira tudo isso aí, né? Não aprova isso aí, e ele traz esse ensinamento, alertando sobre a influência dos ensinamentos distorcidos. Seu objetivo principal é manter a verdadeira doutrina cristã, registrando o desvio que compromete a pureza da fé. Então, irmão, na verdade, nós somos salvos pela fé em Cristo, né? E ele faz aqui alguns relatos do pai da fé, de Abraão, né? Abraão foi o pai da fé. E ele fala que Abraão foi justificado pela fé, né? A fé em Deus. E um mundo cheio de diferentes interpretações políticas, econômicas, ideologias, fidelidade à palavra de Deus é fundamental, né? Então devemos zelar pelos ensinamentos da palavra de Deus, não tentar distorcer, não tentar acrescentar. Na verdade, não tentar não acrescentar, né? Não distorcer a palavra de Deus. Durante essa lição, vamos explorar o ensinamento de Paulo, destacando a necessidade de discernimento espiritual. Como nós temos que ter discernimento de alguns líderes que se introduzem no meio da igreja para trazer confusão. Quantas pessoas têm entrado no meio da igreja, né, no arraial de Deus, esquecendo dos ensinamentos cristãos, bíblicos, e colocando coisas humanas, afastando daquilo que nós aprendemos através dos apóstolos e os profetas, né? Sua visão de não agradar a homens, mas servir como escravo de Cristo, demonstrar sua total fidelidade às Escrituras. É engraçado que ele traz liberdade, mas ele se mantém escravo de Cristo. Mas o escravo aqui que ele quer se referir é porque ele obedece o seu Senhor livremente, né? Ele vem cumprindo as Escrituras livremente, não é obrigatório. Que este estudo nos conduza a uma compreensão mais profunda, balável, diante da influência que distorce a verdade divina. Vamos mergulhar juntos na riqueza desses versículos, né? Realmente, a Bíblia, as Escrituras, é um tesouro a ser descoberto. Por isso que devemos ler, meditar, tentar compreender cada versículo, cada situação, cada contexto do que a palavra nos traz, porque ela tem um ensinamento profundo. E ninguém mais do que Paulo nos traz, praticamente depois dos evangelhos, Paulo descortinou para nós, né, cristãos, o rumo como devemos andar no caminho do Senhor.
buscando a sabedoria e discernimento para aplicar os seus princípios em nossa jornada de fé. Primeiro ponto aqui a ser destacado contra as distorções doutrinárias. Temos distorções doutrinárias hoje? Como temos, né? Esse primeiro tópico ele está baseado no capítulo de Gálatas 1, 6 e 7 que vamos ler. São esses dois versículos. Maravilho-me que de tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. A graça é um dom que nós não merecemos, né? Por isso vamos sempre frisar isso. É um dom imerecível. Nós não merecíamos a graça. Mas Cristo, Deus, com sua bondade infinita, enviou o seu Filho para nos aproximar dele, nos reconciliar com ele em Cristo, e nós somos reconciliados com Cristo pelo um presente de Deus, que é Jesus Cristo, e que nos leva até o trono da graça, onde está o nosso Pai Celestial, através de Cristo. Temos acesso livre. Buscamos a comunhão através com Cristo. Cristo é o nosso advogado, nosso intercessor, né? Então, irmão, nós aqui e depois, no qual não há outro evangelho, mas há alguns que nos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Algumas pessoas, né? Algumas pessoas querem entrar no meio do arraial e deturpar a mensagem, mas a mensagem é uma só, é o centro, cristocêntrico, né? Paulo expressa sua preocupação com a rápida mudança de crença entre os gálatas. O posto-chave aqui é a advertência contra as distorções doutrinárias, a importância de manter uma base sólida na fé. Então, irmãos, nós temos um ponto, uma base, né? Um porto seguro que é a fé em Cristo. Não devemos fugir dessa. Tudo pela graça nos leva à fé em Cristo. Não há outro que pela qual devemos ser salvos. Cristo é o nosso Salvador, né? Então, nós vamos, da mesma forma, em nossas vidas, devemos estar atentos às influências que podem levar-nos a afastar da verdade fundamental da palavra de Deus. Por isso que sempre tem que ter a manutenção. A manutenção que eu falo aqui, irmão, é a leitura, a meditação, a prática diária de uma vida cristã. Devemos ter esse cuidado com nossa vida cristã. Admiro no grego a palavra taumazo, que significa maravilhar-se, admirar-se e espantar-se. Demonstra o sentimento de Paulo diante da mudança repentina e a facilidade com que o legalismo estava entrando na igreja. Então, nós vemos que aqui tem um problema criado com alguns que se vieram da religião judaica e se introduziram e queriam implantar ali conceitos do legalismo, né? Da lei. Estava entrando na igreja. Apanharam os apóstolos completamente de surpresa diante das exigências feitas pelos mestres judeus dentro da igreja da Galácia. Então tinha pessoas conhecedoras da lei e queria introduzir ali ao evangelho o conhecimento deles. Por isso que é preocupante quando as pessoas procuram o ecumenismo, né? A palavra ecumênico quer dizer comum. Então, é complexo quando as pessoas introduzem outros ensinamentos que não estão na base bíblica. Por exemplo, tem pessoas que acreditam na reencarnação. Como que você pode introduzir dentro do evangelho a reencarnação? Alguns até querem, mas o próprio Jesus mesmo, ele falou na parábola do rico Lázaro, deixando bem claro que ali não tem como introduzir. Eu só dei um exemplo, né? Então, irmãos, é necessário nós entendermos o evangelho, é necessário nós aprofundarmos, meditar, examinar o evangelho de uma forma exemplar. Apanhar o apóstolo a exigência feita pelos mestres judeus dentro da igreja da Galácia em relação à circuncisão e o comer carne, porco e guardar o sábado. Então os irmãos já veem aqui que eles estavam querendo introduzir
a lei mosaica aqui, né? Se nós estávamos sendo libertos desses ensinamentos, né? Cristo veio nos libertar desse ensinamento, porque é muito difícil você manter, guardar preceitos, né? E aqui nós vemos que a graça estava sendo deixada de lado, né? E sim a circuncisão, comer, não comer carne, guardar muitas coisas proibitivas. Estava substituindo a graça da salvação pelos esforços dos rituais da lei, né? Para muitos a salvação apenas pela fé surgia como uma graça barata. Então eles achavam que a graça era barata, não tinha, as pessoas não iam obedecer à voz de Deus porque não estavam cumprindo a lei. Pelo contrário, aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito, né? Para muitos a salvação apenas surgia como uma graça barata, sem nenhum esforço, através do arrependimento da fé e fé. Para Paulo, essas igrejas estavam se desviando do evangelho e se tornando sinagogas judaicas. Então Paulo combatia ferrenhamente, né, esses ensinamentos judaicos que queriam introduzir a lei dentro do evangelho, porque nós já tínhamos sido libertos da lei, que trazia só o conhecimento do pecado, né, mas não tinha condição de libertar. A graça, sim, tem poder de libertar, porque a graça é um presente de Deus. Não é pelos meus méritos, nem pelos seus méritos que alcançamos a salvação, mas sim pela bondade e misericórdia de Deus. Paulo enfatiza que somente a fé era suficiente para a remissão e salvação em Cristo. Todas as vezes que uma igreja era fundada, os judaizantes procuravam desqualificar o trabalho de Paulo. É difícil você estar num lugar que as pessoas sempre estão tentando te acusar, né, de falsidade do evangelho. E Paulo, ele lutava para que as pessoas, a igreja entendesse que a salvação só era por Cristo, pela graça de Cristo, pelo sacrifício vívico de Cristo. Aí sim, Cristo fez o sacrifício por nós, porque a graça não se paga. A graça, irmão, não tem como você pagar. O que nenhum outro poderia fazer, o Cristo fez em nosso lugar. Por isso que é um dom imerecível, que nós não merecemos, né? Não tem como você pagar a bondade de Deus, né? Por mais que você faça, por mais que você se dedique, você nunca, jamais vai conseguir pagar o que Cristo fez por nós. O trabalho de Paulo afirmando que ele era um discípulo autêntico e que sua mensagem buscava apenas desqualificando o trabalho de Paulo, afirmando que ele não era um discípulo autêntico e que sua mensagem buscava apenas recurso financeiro, né? Eram os acusadores de Paulo. Paulo chama isso de perturbação. Não seria um outro evangelho ou um evangelho adaptado, mas um falso evangelho, né? Então, eram os falsificadores dos evangelhos tentando subverter a fala, o jeito de Paulo. A subversão é um crime enorme, mais que a corrupção. Todo falso ensino, divisão, perturbação deve ser condenado e combatido. Como tem acontecido em nas igrejas, né? nas congregações, esses que querem dividir a igreja, que querem conturbar o evangelho de Cristo, trazendo ensinamentos errôneos, fazendo as pessoas se desviar, né? Mas nós sabemos que nos finais dos tempos existiria muitos falsos profetas, introduziria no meio das pessoas, né? Mas devemos combater, como Paulo combateu naquela época. Como combate essas pessoas? Exatamente com o evangelho. Cristo venceu o inimigo cumprindo o evangelho, né? Usando o evangelho, falando a palavra, usando e entendendo o evangelho, como ele combateu o inimigo das nossas almas, né? Então devemos também estar apto dentro do ensinamento cristão a defender a nossa fé em Cristo Jesus, com o evangelho. Todo falso ensino, divisão, perturbação deve ser condenado e combatido. Em tempos de globalização, a informação
aculturação. Precisamos nos manter sempre atentos e vigilantes quanto aos princípios do Evangelho de Cristo. Não podemos permitir adaptações, mudança e qualquer outro evangelho que não seja arrependimento, fé e mudança de vida, né? Irmãos, repare que hoje as pessoas tentam adaptar não ao evangelho, mas que quer que o evangelho se adapte a ele, né? Quantos ensinamentos, né, as pessoas querem? Nós poderíamos enumerar muitas coisas, né? Hoje nós temos pessoas que deturpam o evangelho com suas práticas. E temos aí exemplos, vários exemplos, né? Mas o evangelho está aqui para corrigir esses distúrbios na sociedade. Por isso que ela sofre, irmão, por isso que ela padece, porque não quer cumprir o que as escrituras nos ensinam. Hoje nós vemos que as pessoas são muito corruptas. A palavra corrupção, irmão, não quer dizer somente dinheiro. São as práticas pecaminosas que adentraram no meio dos lares da sociedade, corrompendo os bons costumes e a moral, né? E nós vemos isso na sociedade decaída. Você olha quantas pessoas estão envolvidas no tráfico, na prostituição, quantas pessoas estão envolvidas na pedofilia, quantas pessoas estão envolvidas no crime. E o crime aqui, irmão, eu quero frisar aqui que é o crime de matar criancinha desde o ventre. Que tem alguns que estão legalizando isso aí, né? Tentando legalizar, mas olha, essas pessoas não vai ver comigo, não. Eu não sou ninguém. Mas Cristo vai cobrar grandemente dessas pessoas. Porque está lá logo no início, né? Não matarás. E tem pessoas que estão corrompendo. Então, irmão, nós vemos que o Evangelho, ele é poderoso para transformar uma nação. Só depende de nós buscarmos o conhecimento no Evangelho e praticarmos o Evangelho. Segundo ponto aqui, irmãos, é a autoridade inquestionável do Evangelho. Isso tem como texto base Gálatas 1, 8 e 9. Paulo destaca a seriedade da mensagem do Evangelho. Falar em aborto, irmão, imagine se Paulo tivesse nos nossos dias, né? Como que Paulo ia combater essas coisas, né? As drogas, o aborto, pedofilia. Seria interessante nós pensarmos nisso, né? Paulo destaca a seriedade da mensagem do Evangelho, enfatizando que qualquer distorção merece uma condenação. Esse ponto destaca a necessidade de reconhecer e aceitar a autoridade inquestionável da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando você fala a palavra de Deus, é Deus falando ao homem, não é? Palavra é fala. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Por que as pessoas resistem à Bíblia ou à palavra de Deus? Né? Tem pessoas, irmãos, tão insensíveis que queima a Bíblia, né? Queima as folhas, mas dentro dessas folhas estão contidas as palavras de Deus impressas. A pessoa perdeu tanto o temor de Deus que às vezes eu tenho visto aí pessoas fazendo esse tipo de coisa. Eles não sabem o mal que fazem, né, para si mesmo. Porque Deus não vai ser atingido, não. Quem vai ser atingido, infelizmente, é ele, que não sabe reconhecer o seu lugar, né? Merece uma condenação. Esse ponto destaca a necessidade de reconhecer e aceitar a autoridade e questionamento da palavra de Deus em nossas vidas. Devemos buscar a verdadeira compreensão das Escrituras e resistir a qualquer ensino que se desvie à mensagem central do Evangelho. Qual é a mensagem central, irmão? Cristo. Cristo é a mensagem central. Cristo e a salvação e a fé em Cristo. Porque Deus enviou o seu Filho. Que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então,
o ponto central é esse. Desde o início lá do Antigo Testamento até o Novo Testamento se fecha com Cristo. Então Cristo é o personagem central do Evangelho. Podemos perceber a seriedade de Paulo em relação ao Evangelho na afirmação: mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos pregasse outro Evangelho, além do que já pregamos, seja nada. Ainda que você venha pregar qualquer outro ensinamento, irmão, é maldito, porque não é um preceito de Deus, né? Não é não é a sã doutrina, né, que se estabeleceu ali, mas sim conhecimento humano. E devemos reputar todo tipo de conhecimento humano, e sim ficar com o espiritual, com aquilo que veio dos céus, que Deus trouxe para nós, né, através dos seus profetas, através dos seus apóstolos, ensinamento para conosco, né? Mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já pregamos, seja anátema, está em Gálatas 1:8. Paulo ou até um anjo, se desejasse ensinar um outro evangelho, ou iniciar um novo movimento de fé, contrariando todo o ensinamento já posto, deveria ser considerado anátema ou maldito, né? Então você vê que Paulo se colocou nessa posição também, se ele ou um anjo do céu viesse e introduzisse um outro ensinamento. Porque o Evangelho é o poder de Deus, né? Os ensinamentos de Cristo, as boas novas de salvação. Então, irmão, já está pronto, já está tudo cumprido. O próprio Cristo disse: está cumprido, né? Alguns estudiosos afirmam que Paulo foi muito severo com os judaizantes. Apesar das suas exigências, eles acreditavam em Jesus Cristo. Para Paulo, não havia dois termos. Uma bebida pode ser refrescante e adocicada, mas se colocar uma gota de veneno, a morte é certa. Então, irmão, é sim e não. O evangelho não tem dois termos. O evangelho ou é positivo ou é negativo. O evangelho condena ou absolve. Então, irmão, aí existem dois caminhos, de vida e de morte. Sempre vai ser assim. Um vai ser oposição ao outro, né? A noite, o dia, as trevas e a luz. Então, irmão, aqui devemos assumir a nossa responsabilidade de cumprir o evangelho de Cristo, de observar o evangelho de Cristo, né? O evangelho é para ser praticado. Então o apóstolo Paulo fala que não devemos ser maleável, referente às escrituras, né? Ao evangelho, à palavra de Deus. Por isso, precisamos resistir a qualquer tentativa de pós-modernidade de agregar ou acrescentar uma palavra aos ensinamentos do evangelho. Já houve fase, alguns não vou citar nome, que não interessa aqui, da Ibope de ninguém, mas algumas celebridades já falaram que deveriam, vamos dizer assim, atualizar a palavra, né? Atualizar a Bíblia. Mas como você faria isso? Como você faria isso? Atualizar a palavra. A palavra, irmão, que você pronuncia, por exemplo, vamos supor, eu vou falar aqui uma frase: Deus é bom. Ainda que ele viesse falar, acrescentasse, que outro viesse e falasse, Deus é bom demais, não seria minha palavra. Então, é nisso que eu quero conter aqui um pensamento. Ainda que o outro viesse agregar alguma frase, não seria Deus falando, porque Deus não falou aquilo. Entendeu? Então, isso é o ponto central. Deus não falou nada a mais nem a menos, falou no ponto certo. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então você não pode atualizar a Bíblia já é atual. A passar 1000 anos, ela vai ser sempre a palavra de Deus. O próprio Jesus fala, ele é o ontem, hoje e sempre.
né? Por isso que nós não podemos negociar esses princípios, né? Então nós falamos aqui, irmãos, primeiro ponto, contra as distorções doutrinárias, Gálatas 1, 6, 7. Autoridade inquestionável do Evangelho, no segundo ponto, Gálatas 1, 8 e 9. E agora o terceiro e último ponto, busca pela aprovação divina, Gálatas 1, 10. É o texto básico. Vou ler aqui novamente o Gálatas 1, 10. Porque persuado eu agora homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo, né? Aí ele começa aqui, o autor começa. Procuro eu agradar ao favor dos homens? Este termo apresenta a ideia de que Paulo estivesse facilitando a entrada dos novos convertidos ao cristianismo. É o que eles pensavam, irmão. Que com essa palavra, Paulo estaria facilitando a entrada dele, permitindo que, de qualquer forma, eles viessem fazer parte do corpo de Cristo. Mas nós sabemos que quando alguém entra, alguém é corrigido pelo próprio Deus. O próprio Deus já coloca no coração a obediência, porque o acerto da nossa fé tem a obediência como princípio, a fé, né? Então, irmãos, não devemos preocupar que o que devemos fazer quando adentramos na presença do Rei, né? Quando nós aceitamos Cristo como Salvador. Este termo apresenta a ideia de que Paulo estivesse facilitando a entrada de novos convertidos ao cristianismo, condenando a circuncisão e observações da lei. Então, Paulo condenava e ele era contra, né, esses ensinamentos dentro do Evangelho, porque Cristo nos trouxe a liberdade em Cristo. Para muitos, Paulo estaria agradando o povo com esta atitude. Procurar favor significa, no contexto, conciliar a ideia de que parece que Paulo afrouxa a doutrina para facilitar o crescimento da igreja. E na verdade não era isso, irmão, porque é como já foi dito, né? Cristo veio nos dar a liberdade. E liberdade, você não está preso à escravidão, está livre, né? Vou tomar um pouquinho d'água aqui. Se não fosse pelo fato de estar completamente comprometido com Cristo, com o seu servo, escravo, né? Paulo usa esse termo como escravo. E eu já falei logo no início, né? Interessante que ele fala de liberdade e usa o termo escravo. Mas o escravo aqui não é aquele escravo obrigatório, mas um escravo que reconhece que o seu Senhor, né, que é Cristo, nos dá a liberdade para viver livre, mesmo sendo escravo, mas um escravo aqui que ama o seu Senhor, né? A ideia de que Paulo era motivado por interesse egoísta poderia ser facilmente contestada ao olharmos para suas experiências, sua dedicação ao serviço a Cristo, expressa pela palavra grega doulos, escravo. Paulo foi um dos maiores apóstolos que sofreu por amor a Cristo. Se contarmos aqui as experiências de Paulo, talvez até dentro do que nós conhecemos do Evangelho, não é suficiente para mostrar que Paulo sofreu naufrágio, açoite, né? Foi apedrejado, perseguido, e muitas coisas aconteceram com Paulo, sofreu naufrágio. Então, irmãos, nós vemos que Paulo foi um exemplo de fé para nós como evangélicos, como cristãos, servidores de Cristo, escravos de Cristo, e defendermos a nossa fé no nosso Senhor. Implica uma forma de sujeição que torna completamente absurdo qualquer noção de busca por popularidade, né? Então tira toda aquela visão, quando nós vemos a vida do apóstolo Paulo, que ele não está pedindo glória para si,
nem popularidade, nem que... Não, Paulo estava cumprindo seu papel, pela qual foi chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo dos gentios, para cumprir o papel, como desde o princípio foi lá no caminho de Damasco, que seria para ele um baluarte, né, para o evangelho. Então, irmãos, nós vemos aqui, Paulo utiliza essa mesma descrição ao se autodenominar a saudação da epístola aos Romanos. Mediante o uso do vocábulo, podemos perceber o quanto Paulo estava comprometido em agradar a Cristo e não ao homem, né? Então, Paulo sempre faz aquelas saudações, né? A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e Deus Pai. Sempre exaltando Deus e o nosso irmão em Cristo é o Senhor Jesus, né? Nosso irmão, nosso Deus poderoso. O escravo não possuía, mediante o uso do vocábulo, podemos perceber o quanto Paulo estava comprometido em agradar a Cristo e não ao homem. O escravo não possuía vontade própria. Isso aqui já não tem vontade própria, né? O escravo, né? Ele não manda na sua vida. Tem um dono. A qualquer capricho do seu senhor poderia ser morto ou castigado. Ele prestava lealdade a Jesus Cristo, aquele que o comissionou. Foi o que eu já tinha falado, né? Foi ele que chamou, ele que comissionou, ele que enviou Paulo nessa situação para ser como é que se diz? Uma testemunha da transformação que Jesus Cristo fez nele. Numa atitude de ensino e prática religiosa, deveria contrariar os ensinamentos do mestre. Qualquer pessoa que busca, deixa eu ler aqui de novo aqui, nenhuma atitude ou ensino ou prática religiosa deveria contrariar o ensino do mestre, né? Do nosso mestre, do nosso Senhor Jesus. Qualquer pessoa que busque influência, riqueza ou tentativa de agradar homens, especialmente no meio do corpo de Cristo, é totalmente contrário ao que se espera de um servo de Deus. Irmãos, esse trechinho aqui me chama a atenção, que nós vemos muitas pessoas, pregadores, ensinadores, pessoas que se dizem chamado para o ministério, mas uma coisa que ele só pensa é no momento financeiro, né? Ou glória, alguma coisa assim. Então nós vemos que aqui o autor lhe coloca assim, é totalmente contrário ao que se espera de um servo de Deus. Essa prática, esses líderes, né, que buscam essas coisas, é totalmente contrário do que se espera deles, né? Paulo poderia usar sua própria experiência, testemunho de que sua pregação provocava total perseguição, tanto de gentios como do próprio povo. Isso já seria uma prova de que não procurava agradar a homens, mas sim a Deus, cumprindo os ensinamentos conforme recebeu em seu chamado no caminho de Damasco, né? Nós vemos que ali mesmo, no caminho de Damasco, ele ouviu e entendeu o seu chamado, né? Que deveria ser obediente. As mudanças nos tempos atuais pressionam, de certa forma, direta e indiretamente, a doutrina e os ensinamentos cristãos. Hoje as pessoas falam que a Bíblia tem que ser relativa, tem que mudar, né? Para alcançar, tem que ter algo mais para atrair as pessoas ao Evangelho. Não, o ensinamento é um só, irmão, que Deus enviou o seu Filho unigênito para salvar a humanidade. Quem crê vai ser salvo, quem não crê já está condenado. Ainda não está, mas vai ser condenado, né? Então, irmão, procuremos a entrar na presença de Deus para nos libertar da maldição da lei, né? Muitos ministérios atuais, com o objetivo de não criar confronto dentro das instituições religiosas,
motivado pelo medo de divisões, guerras internas e perdas de membros, negocia a verdade do Evangelho com práticas e atitudes que anulam o verdadeiro Evangelho. Irmãos, tem pessoas negociando a palavra, os ensinos, para não entrar em confronto com algumas doutrinas, ensinamentos mundanos, né? Eu não quero falar a palavra aqui que atinja, mas tem pessoas que não falam do verdadeiro Evangelho, mas praticam coisas mundanas dentro da igreja. E nós sabemos o que é certo e o que é errado dentro do Evangelho, porque nós lemos, estudamos a palavra. Então temos discernimento do que é certo e o que é errado. Não precisa ninguém como estar atrás de pessoas falando, não, você está errado, você fez isso. Não, a própria palavra já nos diz o que é errado e o que é certo. Então devemos aqui, irmão, o verdadeiro Evangelho, permitindo pregações voltadas apenas para a saúde. Quantas pessoas, né? Sucesso financeiro e felicidade, exatamente o que as pessoas querem ouvir. É esse Evangelho que as pessoas, que eles falam, né? Que as pessoas atingiu o ego da pessoa, né? E o Evangelho não é isso. O Evangelho é poder de Deus, como o apóstolo Paulo falou, transformador, que transforma a sociedade, transforma a nação com o poder do Evangelho. Porque as mensagens de Cristo foram profundas. Quando nós olhamos os ensinamentos de Cristo nas parábolas, com profundidade tem, que fala de tudo, irmão. Fala que nós não devemos ter o amor ao dinheiro, que é a raiz de todo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Como que nós não entendemos isso, irmão? É ser rico? Não. É o amor que você tem. Aquelas coisas que se você é rico e sabe usar bem, ajudando o seu próximo, ajudando as pessoas, fazendo, você está sendo usado por Deus para abençoar as pessoas. Também tem pessoas também pobres que podem também fazer isso, né? Uns ajudando o outro. Então, irmão, o Evangelho é o poder de Deus. Concluindo, irmãos, essa lição maravilhosa, ao refletirmos sobre a lição 2, a demonstração contra o Evangelho distorcido, percebemos a importância de permanecer fiéis à verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo destaca a seriedade de manter a mensagem original de Cristo diante da rápida propagação de doutrinas distorcidas entre as Gálatas. Assim como naquela época, somos desafiados a discernir e manter a integridade da nossa fé cristã em meio às influências divergentes da verdade. Se nós olharmos as redes sociais, irmão, quantas coisas fora do Evangelho, né? Escândalos, muitas coisas, né? E é claro que o Evangelho é maior do que todas essas coisas, né? Porque a pessoa tem que entender que essas coisas também aconteceriam. Muitos traria escândalo. Então é mais uma prova que nós devemos praticar a verdade, viver na verdade, ser exemplo diante de um mundo corrompido. Lembrando de Ló, né? É interessante que Ló separou de Abraão e viveu perto ali de Sodoma e Gomorra. Mas a Bíblia fala que todos os dias Ló, ele não queria participar daquelas coisas. Todo dia aquilo atingia o coração dele, né? Então, irmãos, devemos ser assim, buscar. Estamos aqui, mas não somos desse mundo, não ser influenciado pelas coisas desse mundo. A integridade, a fé cristã, somos desafiados a discernir, manter a integridade, a nossa fé cristã em meio às influências divergentes da verdade. Conclusão, desse versículo nos incentiva a buscar um conhecimento profundo da palavra de Deus, evitando caminhos que contradigam a verdade revelada. Esse versículo 10, irmão, nos traz que devemos estar sempre agradando a Deus, fazendo a vontade do Senhor, né? Evitando caminhos que contradigam a verdade revelada, que é a palavra, né?
Em um mundo repleto de ideologias, filosofia diversa, é crucial permanecer ancorados na Escritura. O que nos faz ancorar, irmão? Estar presos às Escrituras, estar firmado nas Escrituras, né? Ele usa aqui o termo ancorados, a âncora num porto seguro, né? Muito interessante. Evitando comprometer a essência da mensagem de Jesus Cristo. A fidelidade ao Evangelho preserva a nossa fé e nos capacita a propagar a verdade para a glória de Deus. Quando você prega o verdadeiro Evangelho, né? Quando você traz uma mensagem profunda, com certeza o Espírito Santo faz aquela obra e a pessoa passa a crer no nosso Deus Todo-Poderoso. A verdade que é a glória de Deus, que possamos discernir, defender e viver a verdade de Cristo, assim como o apóstolo Paulo, um escravo de Cristo, em meio aos desafios contemporâneos. Temos o desafio, irmão, de propagar esse evangelho a todos os cantos. E só falando o suficiente, só falando o que a Bíblia nos ensina, que nos traz o conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que nós possamos conhecer a verdade. Não é uma verdade política, porque de político já tem político suficiente. Mas queremos trazer a verdade. Falar em verdade, irmão. O Evangelho diz que Pilatos perguntou a Jesus o que era a verdade, né? E Jesus disse, eu sou a verdade. Tão perto da verdade, mas ao mesmo tempo, Pilatos, tão longe da verdade. Que possamos estar perto da verdade, que é Cristo, não como Pilatos, que estava perto, mas estava tão longe da salvação, né? Busquemos a Cristo a todo tempo. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela libertação, pela verdade, para que nos liberte para o entendimento das Escrituras. Pai querido, Deus eterno, queremos te agradecer pelo Evangelho, o Evangelho pleno da graça, que nos traz a salvação em Cristo Jesus, que nos libertou do mundo do pecado, das trevas, e nos trouxe para a sua celestial, da sua luz, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, sempre querer conhecer e prossigamos em conhecer a Cristo. Que nós possamos nos debruçar, ó Deus, sobre as Escrituras e se entregar ao Evangelho de Cristo, que é poder, como nosso irmão em Cristo, o apóstolo Paulo falou, é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Ó Deus, que nós possamos crer poderosamente na ação do Espírito Santo, que trabalha em nossas vidas através do seu Evangelho, nos trazendo, Senhor, conhecimento da justiça, do juízo do pecado, que somos pecadores, que precisamos, Senhor, nos arrepender e permanecer na fé de Cristo Jesus, pela qual nos resgatou do mundo do pecado para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa, Senhor, todos, em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, mais um estudo nós concluímos, né, aqui o 2º capítulo da carta aos Gálatas. Espero você no próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?